Bom dia, turma do nono ano. Sejam todos bem-vindos a mais uma videoaula. Bom, o objetivo dessa videoaula é fazer mais alguns comentários a respeito do livro, propor outras atividades, tá ok? Então vamos continuar a leitura desse livro que tanto marcou aí o período do realismo, né? Finzinho do século XIX. Machado de Assis, o mestre do ceticismo, do pessimismo, traz a ironia, o humor dentro dos seus romances, né? Conversa com o leitor, que mais? Traz a intertextualidade, né? A gente sabe que Quincas Borba, ele apareceu também no Memórias Póstumas de Brás Cubas, né? Então, é um caso de intertextualidade, né? Traz a malandragem versus a ingenuidade. Então, sempre a personagem, ela tem um lado, ela pode ter um lado malandro, um lado ingênuo, ou os dois, as duas coisas, né, ao mesmo tempo, né? Que mais? Personagens regidas aí pelas aparências, vocês viram várias vezes traços de superficialidade aí dentro das personagens, né? Que mais? São personagens movidas por segundas intenções, oportunistas, bajuladores, né? Acaba trazendo todo um painel crítico aí da sociedade, do seu tempo, e não por quê, né? Do nosso tempo também, né? A loucura, as personagens acabam é, sendo tomadas por um delírio de grandeza também, né? Muitas enlouquecem. Vocês perceberam lá no comecinho da obra que Quincas Borba ele mandou uma carta ao Rubião dizendo que ele era Santo Agostinho. Traz a questão da teoria filosófica humanitas também pode ser lida como uma paródia do determinismo lá da época, né? E uma crítica também, né? Perante o ser humano, né? Esse ser humano que para se manter vivo ele pune o seu semelhante, ele pode oprimir, matar o seu semelhante, beleza? Então vamos continuar aqui. Deixa eu colocar as últimas atividades. Que mais? Beleza, agora foi. As últimas atividades. Opa, foram essas, né? Rubião disse ao Cristiano que retornaria a Minas Gerais. O Sr. Palha gostou da ideia? Comente. Então, turma, espero que vocês tenham encontrado essa resposta lá dentro do livro, né? Por que ele não gostou, hein? Vocês sabem que lá o Rubião ele bancou o atrevido, né, para cima da Sofia, né? Não pegou bem isso, né? E ele no outro dia ele acordou muito mal. Então isso é, aconteceu num sábado, no domingo ele acordou mal e ele decidiu que ele ia embora para Minas Gerais. Ele disse isso ao Camacho, né? Ao advogado, disse isso ao Palha, e eles tentaram convencer a Rubião a ficar no Rio de Janeiro. E por que eles tiveram essa intenção? Porque eles estavam levando vantagem com esse relacionamento com o Rubião, né? Vantagens materiais, tudo bem? Oh, mas como assim? Camacho tinha vantagens materiais? Sim, vocês se lembram que Camacho ele fundou um jornal chamado Atalaia, né? E ele angariava dinheiro para manter esse jornal. E Rubião era um dos colaboradores aí, né? Disso tudo. Bom, e Palha? Palha também tirava vantagem, né? Eles abriram uma empresa juntos, né? Então Rubião, como ele não entendia nada dos negócios, o Palha era um espertalhão, acabava tirando vantagem. É, e também, né, ingressos para teatros luxuosos, que mais? Presentes, né? Eles ganhavam muitos presentes, principalmente a Sofia, né? Então eles aproveitavam bastante aí do peão. Claro que eles não queriam perder essa boquinha, né? No capítulo 55, o narrador a respeito de Rubião diz: naturalmente ia-se embora do Rio de Janeiro, era o castigo que a si impunha pela ação ruim que praticara.
Que ação foi essa? Fácil, né, turma? Deixa eu tentar aqui. Só um instante. Aqui não, esse aqui, ó. Que ação foi essa? Deixa eu tentar abrir aqui a obra, né? Você se lembra que aconteceu em Santa Teresa, né? Acabei de comentar que ele deu em cima da esposa da esposa do Palha, né? Do Cristiano. Tudo esperava o outro, menos isso. Então ele disse aqui, no finzinho desse capítulo, né, do 54, sabe que vou deixá-los. Tudo esperava o outro, menos isto. Daí o espanto em que se dissolveu a cólera. Daí também uma sombrinha de pesar. Que é que o leitor menos espera? Deixá-los? Naturalmente ia-se embora do Rio de Janeiro. Era o castigo que a si mesmo impunha pela ação ruim que praticara em Santa Teresa. Então ele estava muito mal, né? Por causa disso, ele assediou Sofia, né? Durante um jantar. Vocês se lembram que os dois ficaram em um jardim, ali ele pegou na mão de Sofia, né? Então ele bancou o atrevidinho. Depois ele ficou envergonhado e tentou, veio com essa ideia, né? Mas os dois, o pessoal que obtinha vantagem aí da amizade, né, entre aspas, dele, acabou persuadindo ele a não partir. Beleza? Então, continuando aqui, leia o capítulo 57 e descreva com suas palavras o personagem Camacho segundo o narrador. Então, Camacho, gente, ó, deixa eu ver aqui, tá, esse capítulo aqui, o 57, então localizem no livro de vocês, como Camacho foi descrito pelo narrador onisciente aqui, né? Camacho, homem político, começou a advogar, mas a advocacia era um pretexto, né? A paixão política dominava a alma do jovem bacharel, mentia sem dificuldade, né? Queria ser ministro. Então, o cara que sonhava alto, muito pretensioso, mentiroso, porque é uma qualidade de político, né? Tem que mentir para enganar as pessoas. Agregou-se a vários grupos, segundo lhe parecia acertado. Daí ele comenta que solteirões na política. Camacho ia entrando nessa categoria melancólica em que todos os sonhos nupciais se evaporam com o tempo, mas ele não conseguiu, né, o que queria lá dentro. Camacho ia se sentindo cair. Para simular influência, tratava familiarmente os poderosos do dia, contava em voz alta as visitas aos ministros e as outras dignidades do Estado. Então ele dizia ser uma pessoa próxima a essas autoridades para obter alguma vantagem. Então um cara muito pretensioso, tá ok? Trazia política no sangue, não lia, não cuidava de outras coisas. De literatura, ciências naturais, história, filosofia, artes, não se preocupava absolutamente em nada. Também não conhecia grandes coisas de direito, veja só que a área dele, né? Guardava. Então, um cara superficial, pretensioso, mentiroso, né? Político, ok? Continuando, hein? Voltando lá para a pergunta. Rubião Rubião evitou que uma criança fosse atropelada por uma condução. Esse fato foi publicado no Atalaia pelo advogado editor João Camacho. Qual o motivo dessa publicação? Bom, gente, professor, eu não encontrei isso, hein? Onde que está esse trecho? Deixa eu ver que eu marquei aqui, né? Aqui no capítulo 60, ok? Esse trechinho aqui, ó. Mas em caminho, na mesma rua, deu lindo, bradou angustiadamente uma voz de mulher à porta de uma colchoaria, né? Rubião ouviu o grito, voltou-se e viu o que era. Era um carro que descia e uma criança de 3 ou 4 anos que atravessava a rua. Os cavalos vinham quase em cima dela. Por mais que o cocheiro o sofreasse, Rubião atirou-se aos cavalos e arrancou o menino ao perigo.
A mãe, quando recebeu das mãos do Rubião, não podia falar, estava pálida, trêmula. Algumas pessoas puseram-se a altercar com um cocheiro, mas um homem calvo que vinha dentro ordenou-lhe que fosse andando. O cocheiro obedeceu. Assim, quando o pai, que estava no interior da cochoaria, veio fora, já o carro dobrava a esquina de São José. Ia quase morrendo, disse a mãe: se não fosse este senhor, não sei o que seria do meu pobre filho. Era uma novidade no quarteirão, vizinhos entravam a ver o que sucedera ao pequeno. Na rua, crianças e moleques se espiavam pasmados. As crianças tinham apenas um arranhão no ombro, a criança, esquerdo, produzido pela queda. Bom, e qual que é o enunciado da pergunta? Qual o motivo dessa publicação? Ele contou isso ao advogado, ao Camacho, e ele publicou o acontecido lá no jornal Atalaia, Então, deixa eu ver aqui, está aqui embaixo. Só um instante. No capítulo 67. Isso, De manhã na cama teve um sobressalto. O primeiro jornal que abriu foi o Atalaia. Leu o artigo editorial, uma correspondência e algumas notícias. De repente deu com o seu nome. Então, vejam só, turma, vocês até aprenderam esse gênero, Artigo editorial, Vocês se lembram? Que ele não tem assinatura, Geralmente trata o assunto em terceira pessoa, ou em primeira também. Que é isto? Era o seu próprio nome impresso, rutilante, multiplicado, nada menos que uma notícia. No caso da Rua da Ajuda. Veja só o nome da rua também. Tem tudo a ver com o acontecimento lá, Depois do sobressalto, aborrecimento. Que diacho de ideia é aquele de imprimir um fato particular? Contado em confiança, não quis ler nada, desde que percebeu que era, deitou a folha ao chão e pegou em outra. Infelizmente, perdera a serenidade, lia por alto, pulava algumas linhas, não entendia outras, ou dava por si no fim de uma coluna sem saber como viera escorregando até ali. Ao levantar-se, sentou-se na poltrona ao pé da cama e pegou da Atalaia. Lançou os olhos pela notícia. Era mais de uma coluna e tanto para coisa tão diminuta, pensou consigo, e a fim de ver como é que Camacho enchera o papel, leu tudo um pouco às pressas, vexado dos adjetivos e da descrição dramática do caso, No início ele não gostou, Depois, vejam só, Rubião interrompeu as reflexões para ler ainda a notícia, que era bem escrita, Trechos havia que releu com muita satisfação. O diabo do homem parecia ter assistido à cena. Que narração! Que viveza de estilo! Alguns pontos estavam acrescentados. Confusão de memória, mas o acréscimo não ficava mal. E certo orgulho que lhe notou ao repetir-lhe o nome. O nosso amigo, o nosso distintíssimo amigo, o nosso valente amigo. Então aqui, orgulhoso, cheio de vaidade, aqui com isso ficou com um ego inflado. Então, mas qual que foi a intenção, gente, o motivo dessa publicação? Você sabe que o Rubião, ele era um dos patrocinadores, mantenedores do jornal, Então, é para não perder essa boquinha, Para não perder esse apoio, esse patrocínio aí do Rubião, beleza? O que eu quero que vocês respondam, turma. No início, tia Augusta não queria que sua filha Maria Benedita ficasse na cidade do Rio de Janeiro, na casa de sua prima Sofia, mas depois mudou de ideia. Por quê? Então eu gostaria que vocês lessem, acho que está lá no comecinho, do capítulo 69, 70, a resposta dessa questão, tá bom? Que tipo de sociedade Rubião mantinha com Cristiano Palha? A gente sabe que eles tinham tipo de uma empresa, Eles abriram uma empresa juntos, Só que a gente sabe que quem tinha dinheiro era Rubião.
Ele que entrava com a maior parte. E que tá, né? O Rubião acabou atraindo um monte de bajuladores, né? Malandrinhos para perto de si. Então, o que aconteceu lá? Né? Que tipo de sociedade eles abriram? Leia o capítulo 69 e destaque o trecho em que fica evidente a ingenuidade de Rubião perante a sociedade empresarial que mantinha com palha. Tá? Ó, já dei a dica, hein, gente? 69. Carlos Maria se atreveu a galantear Sofia em um baile. O que ele disse? O que o narrador diz a respeito de seu caráter no capítulo 74? Então, o narrador ele sabe de tudo, né? Ele sabe tudo que as personagens falaram, o que elas pensaram, né? Por isso que ele é onisciente. Porque Rubião tinha Carlos Maria como um rival. Fácil, né? Leia com uma linha vocês conseguem responder essa questão, tá? Leia o capítulo 76 e responda como a personagem Carlos Maria é retratada segundo o narrador. Perceberam que todas as personagens elas são descritas, né? Não só fisicamente, mas na questão do caráter também, dos princípios da pessoa, forma de agir, tudo, né? De agir e de pensar, né? A forma que a personagem é descrita, ou seus pensamentos, a sua forma de agir, isso acaba também desenhando um painel, né? De quem essa personagem é, como ela é, né? Beleza, turma? Então tá, com 16 minutos aqui. Então façam hoje, tá? Essas questões. Próxima aula será a nossa live. Eu quero comentar com os trechos do livro, cada questão dessa daqui, e propor outras atividades, tá ok? Então, temos uma obra aqui com mais de 200 capítulos, né? Terminando a aula 4, já estaremos aí no capítulo 90, tá? Praticamente quase aí na metade do livro, tá, turma? Vamos assim que está indo rápido, beleza? Um abração a todos vocês, bons estudos, tá? Até mais, turma, abração.